Os corpos dos 5 goianos que foram vítimas da queda do avião em Manaus já foram sepultados. Eu vou voltar a conversar com o Pedro Corsini, que tem mais alguns detalhes, porque seria muito desumano da nossa parte, não é, Pedro? Ignorar as outras mortes registradas nessa tragédia. Estamos falando de mais de 12 famílias que estão destruídas nesse momento, sofrendo a perda de um ente querido. E não são só números, são pessoas com nome e sobrenome, são amores da vida de muita gente. Pois é, Luciana, não só os corpos das pessoas que eram de Goiânia, mas também de outras localidades do país. Tínhamos pessoas ali da região do Nordeste aqui do país, pessoas de São Paulo. Todas essas também já foram destinadas às cidades natais, onde moravam, onde nasceram, né? E não foi diferente com o pessoal de Goiânia, que também estava nesta aeronave, um Embraer EMB 110, que tinha autorização da ANAC para, de fato, estar decolando como táxi aéreo. Os corpos de Goiânia já foram, então, sepultados. Uma outra aeronave da FAB fez o translado de Manaus até o estado de Goiás. Isso tudo ontem à tarde. Os caixões deixaram a funerária de Manaus e foram para o aeroporto da cidade. E o governador do estado de Manaus, Ronaldo, disponibilizou um avião do governo para buscar os corpos dos goianos que morreram neste acidente. Lembrando que o acidente aconteceu no sábado, Luciano, e o grupo saiu de Manaus com destino a Barcelos, no interior do Amazonas, para uma pesca esportiva no Rio Negro. Essa época do ano é muito comum a cidade de Barcelos receber turistas para essa prática esportiva, mas infelizmente esta aeronave não chegou ao destino, de fato, que era ali o passeio entre amigos. Nós conversamos, inclusive, com um amigo de uma das vítimas que foi convidado a ir a Barcelos pescar na mesma aeronave, mas de última hora desistiu dos planos, preferiu ficar em casa e não foi, então, até Barcelos pescar com os amigos, conforme foi feito o convite. A gente confere agora o depoimento deste amigo, que com certeza está muito abalado também diante da situação, dessa tragédia que foi registrada aqui no nosso país no final de semana. Ele foi na minha casa, passamos o final de semana junto, ele fez o convite e falou que ia pagar R$6.000. Ficou restante para mim pagar R$4.000, só que, sei lá, me deu um trem ruim e eu não acabei não indo. E ele fez um convite para outro amigo dele. E aí o Renato parece que tinha uma passagem também, mas não queria perder a passagem e acabou cedendo e foi. E aí aconteceu a tragédia, mas era para mim estar nesse avião. Olha, para a gente ter uma noção de distância, Manaus e Barcelos são separados aí por cerca de 400 quilômetros. Essa era a distância que a aeronave iria percorrer até sair da base aérea de Manaus até chegar no aeroporto de Barcelos, no interior do Amazonas. A aeronave era ocupada por 14 pessoas, 12 passageiros e 2 tripulantes. Todos morreram com a colisão da aeronave em um barranco, logo às margens da pista de pouso do aeroporto de Barcelos. Isso porque, segundo o governo do estado de Manaus, ainda é muito preliminar apontar as causas, mas o mau tempo pode ter, sim, prejudicado, a decolar o voo, né, desta aeronave e também ter motivado aí este acidente. Tudo isso vai ser investigado, mas o governo de Manaus, do Amazonas, melhor dizendo, divulgou dizendo que o avião chegou a pousar, mas não conseguiu frear, isso com base em relatos de testemunhas que presenciaram o acidente no final de semana. Nós conversamos com o delegado da Polícia Civil do Amazonas, que está à frente das investigações, que vai apurar de fato o que aconteceu, juntamente com o CENIPA, que está empenhado em apurar as causas deste trágico acidente em Manaus, melhor dizendo, no Amazonas, aqui no final de semana. Vamos conferir. A ANAC já foi oficiada, as pessoas que em primeiro lugar chegaram ao local do acidente serão ouvidas, as pessoas que foram até o município de Barcelos naquele dia usando transporte aéreo também serão ouvidos, os pilotos que anteriormente chegaram até aquele município. Então as diligências estão sendo realizadas e é muito assodado qualquer tipo de conclusão nesse primeiro momento.
Como eu falei, o Embraer tinha autorização para táxi aéreo, estava em dia com as documentações na ANAC, estava com a aeronavegabilidade regular, então o avião não apresentava sinais ali de alguma possível falha. Então, que considera o status normal, ok, para aquele tipo de procedimento aéreo, aquele tipo de voo. Como eu falei, segundo o governo do estado, algumas testemunhas contaram que o avião chegou a pousar, mas não conseguiu frear. Além do CENIPA e da Polícia Civil, a Força Aérea Brasileira, a FAB, também vai investigar este acidente. E a gente confere agora o que disse o comandante aéreo da FAB sobre este caso, essa tragédia aqui no país. Em breve, um relatório apontando então as possíveis causas desse acidente será divulgado pelo nosso Centro de Investigação de Acidentes. Todos os aspectos serão abordados, desde o funcionamento da aeronave, a qualificação dos pilotos, as condições meteorológicas, o vento na localidade, o comprimento da pista. Todos esses são fatores que são analisados para que então possamos determinar as possíveis causas desse terrível acidente. Luciana, chega até ser um pouco intrigante esta apuração, já que duas aeronaves antes do pouso deste Embraer chegaram ali a arremeter o pouso, não pousaram, não aterrissaram no aeroporto de Barcelos. Então, devido às más condições climáticas, na hora, segundo testemunhas, não chovia, mas minutos antes do pouso, o tempo, a condição climática estava muito desfavorável ao pouso. Então, não se sabe o que aconteceu de fato, se foi ali pista molhada, enfim, tudo isso vai ser investigado pelos órgãos competentes. Para a gente relembrar, 5 dos mortos na tragédia eram do estado de Goiás. O engenheiro agrônomo e empresário Uraçu, Marcos de Castro Zica, Witer Ferreira de Faria, que também tinha empresas ligadas ao agronegócio em Uraçu, Renato Souza Assis, empresário de Goiânia, Fábio Campos Assis, dono de uma empresa em Anápolis, e Glicérsio Salvador Medeiros, conhecido como Gil, que era dono de uma pousada na região norte do estado de Goiás. Como eu falei, esse era um destino muito comum que essas pessoas iam. Alguns deles foram a primeira vez, outros foram já novamente, repetiram um passeio que, segundo familiares, era parte de um roteiro de viagens entre amigos. Tudo isso foi uma fatalidade, vai ser apurado de fato. A gente torce muito para que as investigações apontem o que aconteceu. E o CENIPA, ao contrário de outros órgãos de investigação, vai mostrar ali formas de prevenir futuros acidentes similares e com características parecidas a este que aconteceu em Barcelos, no interior do Amazonas. De fato, uma tragédia, porque desde 2011 este é o maior acidente dentro do país envolvendo aviões, seja ele de pequeno, grande, médio porte. Tivemos outros acontecimentos com aeronaves, mas este é o maior nos últimos anos, pelo menos nos últimos 12 anos, sobre acidentes aéreos com vítimas fatais. 14 pessoas morreram, 12 eram passageiros e 2 tripulantes. Os tripulantes também já foram os corpos encaminhados às cidades natais de cada um deles. Um morava em São Paulo, o outro morava no Ceará. E tudo isso é, infelizmente, uma tragédia que parte os nossos corações. São pessoas, são seres humanos, são pessoas que tinham sonhos, tinham ali famílias, e que agora, famílias essas que vão vivenciar um luto, Luciana, porque uma tragédia não é qualquer tipo de ocorrência que a gente noticia, é uma coisa assim, muito, de fato, que parte o nosso coração, que nos intriga e queremos descobrir respostas, e a gente fica ansioso pelas respostas, o que aconteceu, para que pelo menos as famílias tenham um consolo, que possam vivenciar o luto mais tranquilamente, apesar de toda essa tragédia, diante de uma fatalidade tão cruel como foi essa, uma forma triste e trágica de se morrer, Luciana? A gente sabe que avião é um dos meios de transporte mais seguros do mundo, mas infelizmente acidentes com aeronaves também acontecem e as causas vão ser apuradas. E novamente, os nossos sinceros e profundos sentimentos às famílias das 14 vítimas do trágico acidente em Barcelos, no interior do Amazonas. Luciana? Toda a nossa solidariedade a essas famílias que mesmo em meio a tanta dor,
foram tão gentis em conversar com as nossas equipes, em trazer as informações, em compartilhar dados aí sobre o translado dos corpos, sobre velório, sobre o sepultamento. Preferiram se recolher ao silêncio nesse momento de profunda tristeza, o que lhes é de direito e foi respeitado, mas mesmo assim, pessoas gentis com um coração gigantesco, coração dilacerado, mas que ainda pulsa bondade e pulsa amor. E que esse amor se faça presente todos os dias na lembrança, na memória de todos esses homens que morreram nessa tragédia aí em Barcelos, no Amazonas. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Agora são 18 horas e 37 minutos, expectativa da chegada dos corpos entre 18h55 e 7h30 da noite. Você, claro, fique ligado na nossa programação que vamos acompanhar ao vivo todos os detalhes.